Então tá. Bom, diferença, né? Brasil e Europa versus os Estados Unidos. Brasil e Europa, motor focado em consumo de combustível, mais eficiente, ou seja, calibração mais agressiva. Dentro do meu motor eu tenho mais NOx e menos material particulado. Nos Estados Unidos, o valor de material particulado de NOx são menores, né? Aqui, ó, o limite de NOx para Euro 6 é de 0,4 gramas por kWh nos Estados Unidos, no ZEL, não, e nos Estados Unidos é 0,27. Ou seja, os Estados Unidos, a legislação atual pede um valor mais baixo de NOx. Caramba, para fazer mais baixo de NOx, eu tenho que ter aquele SR super eficiente. Ou então fazer menos NOx no meu motor. Ou então ter mais EGR. Então, essa praticamente a grande diferença é a legislação. Então, como a legislação demanda valores menores nos Estados Unidos para NOx, a forma como ele é calibrado é distinta de como pode ser Europa e Brasil, né? Então, existe essa diferença aqui. Outra coisa, o jeitão do caminhão, né? Na Europa e no Brasil, a legislação fala de para-choque a para-choque. Então, o motor está embaixo da cabine. Nos Estados Unidos, não tem esse problema. Então, a cabine, você pode ver que o trator, né, americano, ele é bem comprido. Então, tem espaço para ir colocando os sistemas lá. Então, aonde eu faço, como a gente chama, o packaging, né, a montagem dos sistemas de pós-tratamento e refrigeração, são diferentes do Brasil, Europa e os Estados Unidos. Então, turma, depois do meu rabisco, a minha tentativa de fazer 2 caminhões, né? Tem um modelo cara chata Brasil e Europa, Japão, e um modelo americano, né? Tá aqui, imagina que tá, né, no quadro isso aí. E qual que é a ideia, né? A gente vê a parte de porquê da calibração em função da instalação da parte de pós-tratamento. Nos Estados Unidos, porque a demanda de inox é mais baixa na legislação atual em relação ao Euro 6, os motores têm que fazer menos NOx também de base, motor de regulagem. Então aqui é um motor europeu, né, mais ou menos, pode até fazer 30% a mais de NOx, né? Esse é um jeito de pensar, né, para ele ser mais econômico. O motor mais agressivo é mais econômico porque ele gera mais NOx, tem uma calibração mais focada em pressão de combustão, mais avançada, tem mais pressão, né? Então, a gente entra na parte de instalação dos sistemas de pós-tratamento, do sistema de radiador, né? O que acontece aqui? Na legislação americana, eu até fiz um capô bem pronunciado, né? Eles não falam que tem que ser o tamanho da composição, né? Na legislação brasileira e europeia, eu tenho um tamanho máximo aqui, ó. Então, se eu tiver uma parte de, imagina um capô aqui, é carga a menos que eu tenho, então não é vantajoso operacionalmente. Já nos Estados Unidos eu não tenho esse problema. Então eu posso ter uma cabine, né, com um motor aqui, né? O motor é verde, né? Tá lá o motor, né? Já no nosso conceito, o motor está aqui, né, aqui embaixo. Então, o espaço para a gente colocar os sistemas de pós-tratamento é menor nesse tipo de veículo. O espaço aqui é maior. Então, se eu olhar, por exemplo, eu vejo aqui na figura, né? Olha só, bacana, né? Os Peterbilt, Kenworth, Mack, Freightliner, VNH, Volvo. Então, todo mundo lá tem uma versão que tem um motor instalado na frente, aí tem a cabine e tem a parte de hospedagem, né? É uma cabine leito muito confortável,
Já na nossa versão Brasil-Europa, né, eu tenho aqui um DAF, um holandês, a gente vê que o motor está embaixo da cabine. Então o espaço para colocar tudo isso aqui diminui. Então eu tenho que ter, né, por exemplo, o meu tanque de combustível, né? Eu tenho que ter meu tanque de Arla. Onde é que vai meu tanque de Arla? Vai aqui? Menorzinho? Ou vai aqui atrás da cabine? Pode vir aqui, né? Vou escrever 32 como Arla. Os americanos não chamam de Arla, né? Os americanos chamam de DEF. Diesel Exhaust Fluid. Então eles podem colocar o tanque de combustível, né, aqui embaixo. Ok? Então eles têm espaço. E depois eu posso colocar a parte do meu pós-tratamento. Eu posso, por exemplo, colocar aqui um DOC DPF e posso colocar em outro lugar. Então eu posso ir espalhando ao longo da minha cabine, de uma instalação, ou posso também colocar todo mundo junto. Então o powertrain, a instalação, tem mais espaço para fazer, né? Eu posso então colocar 2 tanques, um do lado do outro. Eu tenho mais como fazer. E aqui na Europa não, né? Eu tenho também meu pós-tratamento aqui, né? Meu ITS. Então eu tenho que ter tanque lá do outro lado. Esses pacotes, então, são bem mais juntos, né? E tem uma coisa que é importante a gente notar. Uma vez que o meu motor ele tem uma calibração mais agressiva aqui, né? Se eu pensar em termos de eficiência, né? O que eu estou colocando aqui, ó? Né? Eu vou colocar combustível, ele me entrega trabalho e ele me rejeita calor ou então temperatura, né? Imagina que eu vou botar 100 unidades de energia na forma de combustível e o meu motor tem 45% de eficiência, então vai sair aqui 45 unidades de trabalho e eu jogo fora 55. Agora, se a minha calibração já é mais voltada para fazer menos NOx, uma calibração menos eficiente, o que acontece com essas 100 unidades de energia potencial, né, quando entra no meu motor? De 45, por exemplo, eu vou baixar para, vamos dizer, 42% de eficiência. Né? Aqui o meu 55 de rejeição vai ser daí 58% de rejeição térmica. Como eu tenho um excesso de energia agora rejeitado, a temperatura da água, a temperatura do escape aumentam. Então eu preciso ter mais espaço, mais radiador, mais sistemas para drenar. Então, às vezes eu tenho um sistema de... Tá aqui o radiador, ó, intercooler, né? Fica todo mundo aqui, ó, super empacotado, super pequeno. Se eu tiver muita rejeição térmica, que é exemplo hipotético, né? Muita rejeição térmica, o meu veículo não consegue, por exemplo, alcançar lá uns 500 HP, ou 540, ou 600, porque eu não tenho como drenar toda essa energia. Já aqui não, eu posso colocar, né, um cooling package maior, grandão, mais largo, posso separar. Então, às vezes, como está empacotado, eu tenho que tomar decisões de mudar até a forma como o motor funciona, como o pós-tratamento funciona, em função da instalação. Quanto mais arejado, quanto mais eficiente for o sistema de troca de calor, né, mais ele me possibilita que eu tenha uma eficiência melhor do meu motor, né? Ok? Então eu posso começar, né, a ter isso aqui. Então, quanto mais eficiente for, mais frio é. Às vezes o motor é tão eficiente
né? Porque meu posto de tratamento trabalha muito frio. Eu preciso usar das estratégias para reaquecê-lo. Por exemplo, o EGR quente, como a gente falou, né? Ou o sétimo injetor, como a gente falou anteriormente. Ok? Então, esse é uma grande diferença também sobre a instalação do meu powertrain. Continuando aqui. Agora, custo de operação. Isso é um tema complexo, controverso, né? A gente tem que separar, né, a missão do veículo, né? A gente precisa perguntar qual é a missão, né? Então, na minha missão entra, né, a especificação do caminhão, entra o tipo de uso, né? E entra aqui, por exemplo, o motorista, né? Tem o meu motorista, o tipo de uso como é que é, né? O PBTC, que é a massa, topografia, entra a altitude, entra temperatura, entra um monte de coisa. Então, quando eu for falar de custo de operação, eu preciso ter bem centrado qual é a missão, né? Como opera, onde opera e com que tipo de equipamento se está operando. Assim eu consigo comparar um com o outro. Se isso aqui não é, né, feito, é difícil comparar. Então, às vezes cada construtor, cada transportador, cada operação tem o seu custo intrínseco. Eu não posso comparar um veículo que leva 48 toneladas, né, numa carreta 3 eixos, com um que leva 74 levando o graneleiro, né? Não dá para eu comparar, ok? E aqui tem uma figura, né, que ela traz, por exemplo, como é a calibração do meu motor. Quanto mais NOx for, mais eficiente o meu motor é, mais agressivo é, mais econômico é, né? E aqui, ó, o custo de diesel mais ureia. O que acontece, né? Eu tenho aqui, ó, proporção do valor da minha ureia, ou do Arla, ou do DEF, em função do diesel. No caso que 1 litro da ureia vale 1 litro de diesel. Aqui 1 litro de ureia vale a metade. Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente está por aqui, né? Então, muitos lugares do mundo está assim, 1 litro de ureia, às vezes o pessoal compra em grande quantidade, né, pessoal? Estoca bem a ureia, o Arla, né? Guarda com temperatura, pensa que é um xarope para as crianças, né? Teme umidade e calor, bem acondicionado, temperatura, longe da luz, na sombra, bonitinho, né? Então ele vai ser sempre eficiente quando for colocar para usar. Então, como o meu sistema agora tem 2 tanques de combustível, não, 2 tanques para eu encher, né? Eu tenho lá o meu tanque de diesel e tenho lá o meu tanque de Arla, né? Normalmente, para cada 100 litros de diesel, né, eu vou consumir aí de 4% a 6% de ureia. Se eu tirar um valor médio aqui, então, né, soma divide por 2. Então, para cada 100 litros de diesel que eu uso, eu vou gastar 5 litros de Arla, né? Vamos dizer que é 1 o valor do meu combustível, né? Então, eu vou ser 100 dinheiros mais esse cara aqui divide por 2, né? Dinheiros. Então, eu vou ter 102,5 dinheiros para rodar, caso seja metade. Ah, mas o motor antes não tinha Arla.
era um Euro 3, um Euro 2, né? Ah, então ele ia custar só 100 dinheiros para operar, no caso do meu Euro 3, porque não vai o Arla? Nem sempre é verdade isso. Por quê? Um motor Euro 3 não tinha pós-tratamento, né? Só que ele era limitado em termos de combustão, em quanto de NOx ele poderia gerar. A legislação Euro 3 em termos de NOx fala que é 5 gramas por kWh. Então o meu motor não podia vir em 8 gramas por kWh. Então a eficiência do meu motor era pior. Vou dar um exemplo assim, jogando no ar, né? O motor Euro 3 para uma aplicação tal fazia 2,2 km por litro. Com a combustão mais agressiva, um Euro 5, passou a fazer 2,3, 2,4 km por litro. Então eu economizo em diesel e eu compenso então, no que eu gastei menos de diesel, o custo extra do AdBlue ou do Arla 32. Isso vale para todos os motores? Não. Todos os caminhões? Não. Todas as aplicações? Não. Para cada um eu preciso saber a minha missão. Então eu preciso acertar bem a especificação, qual que é a potência, qual que é a relação diferencial, qual que é a caixa que eu vou usar, né? Se é 6x2, 6x4, 6x4, 6x2. É uma intrincada matriz de variáveis. O que o pessoal então, quando usou um Euro 5, fez? Opa! A gente agora tem um SCR lá que vai tratar o NOx para a gente, vai reduzir. Então eu vou trazer mais para cá. O que eu vou gastar mais de Arla, eu compenso gastando menos de combustível, né? Então essa é a mensagem. E tem aqui, ó, o meu motor que faz 3 gramas por kWh, ele usa 25% de EGR. Né? Então é um motor já usando EGR para quê? Para baixar NOx, né? E tem um SR com 90% de eficiência. Ele me entrega isso aqui, né? Quando eu tiver sem EGR, ó, não tem EGR. Esse motor já me sai de 3, já vai para 6,5 gramas por kWh. Não coloquei EGR, NOx sobe. Para reduzir isso tudo, para cá, ó, eu preciso ter um SR com 95% de eficiência. Então, EGR, NOx, SCR, está todo mundo intimamente ligado. Então, são vias tecnológicas, são escolhas, são combinações que o construtor faz, né? E esses caras, depois do pós-tratamento, vem aqui, ó, né? Então, a gente fala de custo de operação, fala de calibração, fala de preço de Arla, fala de mercado, fala de tecnologia, tem um monte de coisa que a figura traz. Legal? E daí vem a dosagem, né? Na apostila, eu tirei aqui um texto da Mercedes-Benz, né? Eu peguei da internet, né? E coloquei o texto de quando entrou o sistema Bluetech, né? Euro 5. Então ele cita aqui, ó, que interessante, né? Teve muita parte de teste, muita rodagem, muita validação. E esses motores Euro 5 em relação ao Euro 3, olha só, baixaram o NOx, né, em 60%, ou seja, saiu lá do 5 para 2, e o material particulado a 80%. Aqui ele coloca, ó, 20 mg por kWh, 0,02. Isso aqui é para o ciclo ESC, estabilizado. No ETC pode ser 30, ok? Então teve uma redução muito significativa em material particulado. Por que reduziu bastante material particulado? Porque a gente fez um motor calibrado com bem mais NOx, né? A gente saiu aqui dos 4,5 e foi lá para o 8. Combustão mais agressiva, mais NOx, baixa consumo. Ok? Então, olha lá, eu saí de 5 para 2, que é a legislação. Só que o pessoal não calibra 2, né, turma? A turma deixa uma gordurinha aqui, deixa aí, quanto, né? 10% a menos? 15%? 20%? Vai do fabricante, vai da estratégia. Tem 2 vídeos que eu recomendo colocarem, né? Tem um, então, que mostra o texto, e outro da Penta, que também usa em motores estacionários e de lazer. Ah, então tem
um sistema de ar lá para motor estacionário de lazer? Tem. São os Tier 4, né? São motores que já têm legislação com pós-tratamento. Então, motor estacionário de lazer, motor rodoviário, todo mundo já com tecnologia. Dá uma espiada no vídeo, vê passo a passo, que eles mostram bem como é que é a estratégia de injeção do Arla, né? Aonde fica o bico dosador, como é que faz, como mistura, como distribui, quantidade e assim vai. Cada construtor tem a sua maneira de fazer.